louvor. Obrigado, Wilson. Lado a lado, tão empolgante, né? Vibrante. A família aqui do Ismael, louvando a Deus, né? Família, que honra, né? Que privilégio você, com a sua esposa, Keren, né? A Evelyn e o pequenininho, como é que? Gustavo, né? Que Deus abençoe vocês. É uma bênção, né? A família, quando está unida, louvando a Deus, é um testemunho poderosíssimo. E a música que a Evelyn cantou, né? Que coisa linda, né? Eu sei que aqui não é meu lar. Nós somos forasteiros aqui neste mundo, peregrinos. Aqui não é a nossa pátria é no céu, né? E vamos estar aqui por pouco tempo. E muito em breve nós veremos o nosso Salvador, Jesus Cristo. É verdade. Muitos dissabores enfrentamos aqui nesse mundo, muitos sofrimentos, muitas dores. E na minha família nós temos essa esperança muito forte, né? Nós estivemos visitando nosso filho lá no Rio de Janeiro, e tudo na casa dele fala sobre Jesus, né? E sobre a vida eterna. E eles compraram um cachorrinho, o nome do cachorrinho é Zoé. Zoé no grego quer dizer vida, vida não derivada, vida original, vida eterna, né? Então tudo fala sobre essa esperança que nós possuímos. Muito obrigado, Evelyn, pela mensagem que você nos trouxe, tão bonita e tão especial. Nós vamos orar nesse momento, podem ficar assentados. Vamos pedir que Deus nos capacite para compartilhar a palavra dele nesta noite. É uma responsabilidade muito grande abrirmos a palavra para compartilharmos o pão da vida. E temos que pedir a capacitação de Deus, que Deus coloque as palavras na nossa boca, que Deus inspire a nossa mente, que Deus nos dê o seu poder e a sua inspiração, a inspiração do Espírito Santo, para que possamos fazê-lo com propriedade. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te peço que tu coloques as palavras na minha boca nesta noite. Capacita-me, Senhor, e que esta mensagem que eu vou pregar tenha aplicação primeiramente no meu coração, mas também atinja a cada pessoa que está nos ouvindo, seja pelas redes sociais, sejam as pessoas que estão aqui presentes nesta noite. Que teu Espírito nos acompanhe, que a tua presença esteja conosco de uma maneira muito especial, aquecendo os nossos corações com a tua palavra. Perdoe as nossas faltas. Aqui está uma cana quebrada, agitada pelo vento, frágil e impotente, e carente do teu poder e da tua misericórdia. Usa-me, a despeito dessas fraquezas, como um instrumento nas tuas mãos. É o que te peço e te agradeço pelo privilégio de compartilhar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estivemos aqui ao longo de 5 domingos falando sobre o santuário, e a mensagem desta noite é uma continuação. O que vamos falar nesta noite? O tema desta noite são 5 verdades essenciais, que estão atreladas, vinculadas, imbricadas ao tema do santuário. Quais sejam? A lei de Deus, o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, a volta de Jesus, a imortalidade condicional do homem e, por fim, o dom profético. 5 verdades que estão entrelaçadas com a doutrina do santuário. Então vamos à primeira verdade, a perpetuidade da lei de Deus. Não precisa se preocupar com... Tem alguém que está passando o PowerPoint? Ok, pode passar, né? Eu não estou, mas tudo bem, pode seguir o PowerPoint, ok. Mas o tema, a primeira parte do tema diz respeito à perpetuidade da lei de Deus. E o texto de Apocalipse 11, verso 19, diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, no templo de Deus, e houve relâmpagos e vozes
e terremotos e grande saraiva. Esse episódio se dá na abertura da sétima trombeta, o soar da sétima trombeta. A trombeta era o shofar em hebraico. E este soar marca o período da sétima trombeta. E é vista nessa descrição de Apocalipse o santuário e o lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário celestial. Porque aqui na terra havia uma cópia desse santuário celestial. E nesse santuário terrestre, né, que era uma cópia do santuário celestial, no segundo compartimento, no lugar santíssimo, havia uma arca, com uma tampa chamada propiciatório, e 2 querubins, cujas asas se tocavam, uma na outra. E dentro da arca estava a lei de Deus. O que significava isto? O que este fato de ter uma lei, a lei de Deus, guardada no interior desta arca significa? Significa que ela tem duração eterna. O santuário de Deus é algo que se perpetua, né? E a presença da lei de Deus, as 2 tábuas da lei de Deus, que foram escritas pelo dedo de Deus na arca, tem esse sentido de santidade e de perpetuidade da lei de Deus. Ela se perpetua ao longo dos anos e dos séculos. O que representa a lei de Deus? A lei de Deus representa o caráter de Deus. A lei de Deus também é a norma pela qual Deus vai julgar os homens, a humanidade, no dia do seu juízo, né? A lei de Deus é eterna, ela é justa e ela é boa. E ela é um espelho que mostra a nossa condição espiritual. Revela para nós os nossos pecados. Nós podemos aferir a nossa conduta através desse espelho, se estamos de acordo com esse padrão divino ou não. O que é pecado? Pecado, segundo João, é a transgressão do quê? Da lei de Deus. Se não houvesse a lei de Deus, não saberíamos se estamos pecando ou não. Sabemos que pecamos quando transgredimos esta lei. Então, essa lei é o aferidor, é o espelho que nos mostra e nos retrata a nossa real condição. Essa lei foi dada por Deus a Moisés. Moisés subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias lá, em jejum, e ele recebeu essas 2 tábuas em pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Lá em Êxodo 31, verso 18, diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, Moisés, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus foi a lei de Deus, né? E dentre a lei de Deus, há um mandamento que se destaca, é o 4º mandamento, que fala quem é o autor desta lei. E por que ele dá a lei? Ele dá esta lei porque ele é o nosso Criador. E o sábado, o mandamento do sábado, está lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias, né, fez o Senhor Deus, né, a terra e tudo que neles há. E Deus diz então: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, tá certo? Em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E Jesus, quando esteve aqui na terra, o que ele disse? Não vim destruir a lei, nem os profetas, né? Pelo contrário, eu vim cumprir, não vim abrogar, mas cumprir. O próprio Jesus deu exemplo de cumprimento da lei de Deus. E lá em Eclesiastes, Salomão vai dizer assim: de tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem visto, o fim é: teme a Deus e guarda o quê? Os mandamentos de Deus, porque isto é o dever de quem? De todo homem. Ninguém está excluído. Todos nós temos uma obrigação diante de Deus, que é cumprir os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Então, este
é o primeiro tema que nós gostaríamos de enfocar nesta noite. O primeiro item, a primeira verdade essencial, a perpetuidade da lei de Deus. Ela sempre existiu, existe e continuará existindo por toda a eternidade, porque ela é a transcrição do caráter de Deus. Ela revela como é o caráter de Deus. A segunda verdade essencial é o tema do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Aqui na terra havia um sacerdote, na verdade eram vários sacerdotes, e um sumo sacerdote, Arão, foi o primeiro sumo sacerdote. Eles ministravam todos os dias no santuário celestial, no santuário terrestre, e eles prefiguravam a obra que estaria sendo feita por Jesus no santuário celestial. Num dia apenas, eles entravam, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no dia 10 do 7º mês, era chamado esse dia de dia da expiação. Então, apenas nesse único dia do ano, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, né? Era o dia muito solene, em que ele fazia a purificação do santuário terrestre, né? Os pecados que eram confessados eram transferidos simbolicamente para o santuário, e no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, havia 2 bodes, um era morto, era o bode, né? O bode que era expiatório, né? Que representava Jesus, e era confessado o pecado ali sobre esse bode, depois esse sangue era aspergido sobre o véu, e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para expiar os pecados de todo o povo ao longo daquele ano, né? E depois ele voltava, colocava a mão sobre a cabeça do bode Azazel, que quer dizer culpado. Esse bode ia para o deserto e morria de inanição. Aquele bode era um símbolo de Satanás, né? Satanás vai ser responsabilizado no final por todos os pecados que ele causou e por toda a destruição que ele provocou aqui na terra, né? Ao longo da história da terra, a história do pecado. Então, tudo isso está retratado no ministério de Cristo que ele está realizando lá no santuário celestial. Era um simbolismo de tudo isso. Em Hebreus, então, capítulo 8, verso 1 e 2, está escrito assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O santuário terrestre era uma cópia, mas o celestial é aquele que foi fundado por Deus e não pelas mãos do homem. E ainda em Apocalipse 1, os versos 12 e 13, há a primeira visão de João. Ele diz assim: virei-me para ver o que falava comigo. Era Jesus que estava falando com João. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os castiçais, eles estavam presentes na primeira parte do tabernáculo, né? No lugar santo. E aqui mostra que Jesus então está nesse lugar santo do santuário celestial. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse? Jesus Cristo, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13. E em Hebreus, no capítulo 9, verso 2, temos o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, a primeira parte, o lugar santo. Então, no lugar santo, no primeiro compartimento, havia uma mesa com 12 pães, um candelabro com 7 lâmpadas, né? E um altar em que eles queimavam incenso, era o altar de ouro. O altar de cobre ficava no pátio, né? Então, João tem uma visão do santuário celestial e Jesus, o Filho do Homem, caminhando entre os castiçais. E lá em Daniel, no capítulo 8, verso 14, há a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E lá no verso 14 do capítulo 8, diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será
purificado. Isso se cumpriu, foi uma profecia cumprida, que começou no ano 457 a.C., e ela findou no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844. Então, essa profecia, que era tipificada como o dia da expiação, começou a ter o seu cumprimento lá no céu. E isto marcou o quê? A passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele, antes de 1844, estava ministrando na primeira parte, no primeiro compartimento do santuário celestial. E a partir de 1844, precisamente no dia 22 de outubro, ele começou a ministrar na segunda parte e processar a purificação do santuário. O que seria essa purificação do santuário? Seria a remoção dos pecados que haviam sido confessados pelos justos. O juízo começa pela causa de Deus, né? Pela casa de Deus, com os santos, com os justos. E ele começou então a examinar a vida de cada um, a começar daqueles que primeiro morreram em Cristo, dos primeiros cristãos, dos primeiros santos, até que finalmente cheguemos aos vivos, ao exame do caso dos vivos, a vida de cada pessoa que confessa a Cristo, para ver se permanecem verdadeiramente na fé. E esse arrependimento se mantém, né? E a fé em Cristo se mantém. Então, cada nome será examinado. E, ao ser examinado, esses registros dos pecados serão apagados, né? E chegará finalmente o dia em que esse juízo vai terminar. E quando terminar esse juízo, terá se encerrado o período de misericórdia e de graça. E se dará aquilo que nós conhecemos e chamamos de fechamento da porta da graça. E vai se cumprir aquele decreto de Apocalipse capítulo 22, 11. Quem é santo, continue a se santificar. Quem é justo, continue a se justificar. O imundo, continue na prática da injustiça, né? Quem é imundo, quem é injusto, continue na prática da injustiça. Então, cada caso estará definido e decidido, né? Cada pessoa estará julgada, né? E Jesus estará pronto para vir e dar a recompensa a cada um, né? Então, este é o segundo tema que nós gostaríamos de trazer nesta noite, né? O ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Mas temos um terceiro tema. Uma terceira verdade. E essa verdade é a verdade mais importante que nós temos. Nós somos o povo do advento. A mensagem da volta de Cristo é a mensagem que move as nossas vidas. É a maior mensagem que nós temos. Nós temos o maior objetivo para as nossas vidas, é estarmos preparados para a vinda de Jesus a esta terra. Prepararmos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nossos queridos, nossa esposa, esposos, todos prontos para recebermos Jesus. Esse é o maior objetivo das nossas vidas. Tudo mais é secundário. E o segundo objetivo das nossas vidas é fazermos com que outras pessoas possam também estar preparadas para esse dia. É compartilhar com outros essa esperança que nós possuímos, para que outros também possam estar preparados para esse grande encontro. Lá em Isaías, no capítulo 59, verso 17, tem um texto muito significativo. Isaías escreveu assim: pois vestiu-se de justiça, falando de Jesus, né? Jesus se vestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então aqui tem duas vestiduras. A princípio, ele vestiu-se de justiça, e depois ele veste-se de vestiduras de vingança, vestes de vingança. Em que momento vai se dar isto? Isso vai se dar exatamente quando Jesus terminar o seu julgamento no juízo investigativo, o juízo pré-advento, quando cada caso estará determinado. Os justos terão sido examinados e a porta da graça se fechou. Então Jesus está prestes para voltar a esta terra. Então ele vai depor as suas vestes sacerdotais
e vai vestir as vestes da vingança. Ele vem como juiz da terra para trazer o seu juízo, né? E é isso que está aqui Isaías mencionando. Jesus vai voltar. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, ele diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo o quê? A sua obra. No céu existem registros das nossas ações. As nossas ações, boas ações, estão registradas lá. Também tem um memorial dos pecados. Quando você se arrepende e você é examinado lá no juízo investigativo, esses registros serão apagados para sempre. Mas se você, porventura, negar o nome de Deus, negar a Cristo, a mensagem de salvação que Ele oferece a você, seu nome vai ser ao contrário, vai ser riscado do livro da vida, e os seus pecados permanecem, então, registrados no livro memorial dos pecados. Então, Jesus vem para trazer uma recompensa, segundo a obra de cada um. Os que tiverem feito o bem, receberão a coroa da justiça, a coroa da vida eterna. E aqueles que rejeitaram, vão receber a condenação eterna. E Hebreus, capítulo 10, versos 36 e 37, Paulo vai dizer assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Isso é uma citação, ele está fazendo aqui uma intertextualidade com Abacuque, no capítulo 2, né? Um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. É aquilo que nós cantamos ainda há pouco, né? Com o Wilson, não vai tardar. Essa é a nossa esperança. Então, esta é a terceira mensagem, né? Os sinais estão aí à nossa volta, anunciando que Jesus está prestes a voltar, né? Tudo que está descrito na profecia está se cumprindo nos nossos dias, e não temos mais dúvida alguma de que estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. A quarta mensagem, o quarto tema desta noite, é a respeito da imortalidade condicional da alma. Existem 1.600 textos, aproximadamente, na Bíblia, falando sobre a alma, mas em nenhum deles aparece atrelado, vinculado ao substantivo alma, o termo alma imortal. Por quê? Porque o homem não é imortal. O homem, quando foi criado, ele foi criado como um candidato à imortalidade. E havia uma condição. A condição para que ele mantivesse esta imortalidade era a obediência. Se ele obedecesse, ele permaneceria nesta condição de imortalidade. Esse adjetivo, na Bíblia, ele está vinculado apenas a Deus, lá em Timóteo. Timóteo vai dizer assim, Paulo na carta a Timóteo, o único Deus imortal. Então, o único que possui esse atributo da imortalidade é Deus, né? E Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Paulo, em Romanos 6, 23, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte, né? Então, nós morremos, nós somos pecadores e morremos como consequência do pecado. Então, lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, ele diz assim, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Finalzinho do texto, a alma que pecar, essa morrerá. No verso 20, ainda Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Por quê? Porque a salvação é individual. Isso é retratado claramente na parábola das 10 virgens. As virgens loucas não tinham azeite. E quando o azeite acaba, elas pedem para as virgens prudentes o azeite. Dá-nos do vosso azeite, dá-nos um pouco. Mas elas não podem comunicar, não podem dar. Não porque fossem
ruins ou perversas ou egoístas, porque é uma verdade espiritual que está sendo retratada ali, e essa verdade é a nossa salvação. A salvação é individual. Um filho não pode salvar o pai, e o pai não pode salvar o seu filho. Cada um tem que adquirir a sua própria experiência com Deus, né? Então, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E nós temos aqui, nos reportamos ao Gênesis, né? Lá no Gênesis, Deus disse para Adão e para Eva que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: no dia em que dele comerdes, morrereis, né? Isso está lá em Gênesis, né? No capítulo capítulo 2, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas veio quem? Depois de Deus? Satanás, o pai da mentira. E ele prega a primeira mentira, né? Aqui na terra, para os nossos pais, Adão e Eva. Isso está em Gênesis 3, 3 e 4. Ele disse: mas do fruto da árvore que está no jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então a serpente contrapôs aquilo que havia sido dito por Deus e pregou a primeira mentira. E hoje nós temos visto várias religiões espiritualistas que se fundamentam nisto. E eles pregam a imortalidade da alma. Uma alma que vive e que subsiste sem o corpo, com consciência. E essas religiões pregam que você pode se comunicar com os mortos. Mas Salomão vai dizer o quê? Que o morto não sabe de coisa alguma, né? Não tem sentimento, não tem ódio, tudo passou, né? Tudo passou. Então é o que diz lá em Eclesiastes capítulo 9 e no capítulo 12 também, né? O homem não sabe de coisa alguma depois que ele morre, não tem sentimento, não tem nenhum atributo, consciência de espécie alguma. Então, esse é o quarto tema que nós gostaríamos de trazer hoje, a questão da mortalidade do homem. O homem é imortal, mas seria imortal se ele permanecesse fiel a Deus e obediente a Deus. Ele perdeu essa condição quando ele pecou, e ao se tornar pecador, ele tem como salário a morte. Quando é que nós vamos readquirir a imortalidade? Quando Jesus voltar, quando houver a ressurreição e nós formos revestidos de imortalidade, um corpo glorioso, aí sim nós teremos a imortalidade. Então temos isso como uma esperança a ser-nos devolvida, né? A condição que Deus queria nos dar lá antes do Éden, né? Ou no Éden. Nós vamos retomar esta condição e termos direito novamente à vida eterna. A última verdade, a quinta verdade essencial, é a natureza permanente do dom da profecia, o dom profético. Esse dom foi dado a uma menina de 17 anos chamada Ellen Golden Armon. Depois ela viria a se tornar Ellen Golden White, casando-se com Tiago White, né? E ela recebeu o dom profético quando ainda tinha 17 anos de idade. Essa verdade está atrelada à verdade do santuário também. Lá em Joel, toca-se a trombeta. Nós dissemos que a trombeta é o shofar em hebraico, né? E essa trombeta era tocada nas santas convocações. E no dia da expiação, eles tocavam a trombeta como uma convocação para esse dia, que era um dia solene, de exame. Eles examinavam seus corações e faziam um pacto com Deus, confessavam os seus pecados a Deus, e o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo e ministrava pelos pecados do povo, em favor dele mesmo, né? E em favor do povo. Então era um dia de juízo, era um dia de exame pessoal, era um dia de inspeção da vida, da sua condição espiritual com Deus, né? Então, nesse período desse dia, esse dia que era um dia típico, que prefigura e que representa o dia antítipico, o dia da expiação no céu, que é o juízo investigativo, quando se dá a purificação do santuário celestial, Jesus estaria lá ministrando. Enquanto Jesus estivesse ministrando, o Espírito Santo seria derramado na terra e Deus daria o dom profético.
Deus ministraria o dom profético para a sua igreja para os últimos dias. E nós podemos ver isto em alguns textos, como Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Joel diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Então, aqui está uma promessa para os últimos dias. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, aqui está uma promessa, né? Joel 2,15 vai dizer: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Isso era feito antes das grandes festas, as grandes solenidades, notadamente antes do dia da expiação, né? Convocando o povo para se santificar. E Joel ainda, no verso 12, 13, vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Então Ele está dizendo: não rasguem as vestes. Muitas vezes eles rasgavam as vestes em sinal de tristeza, de pesar, né? Mas o profeta está dizendo assim: rasguem o coração, né? Porque você pode rasgar as vestes num ato apenas superficial, artificial, sem muito significado, sem muita profundidade. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? E essa é a condição que Deus quer de nós. E esse cumprimento de Joel, ele vai se dar no dia de Pentecostes. Depois que Jesus ascende aos céus, os discípulos ficam orando, confessando os pecados uns aos outros, e um dia, né, decorridos alguns dias depois de Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre eles, como línguas de fogo sobre a cabeça deles. Isso está em Atos, no capítulo 2. E Pedro, nesse dia, ele sai para pregar a multidão que estava ali reunida. E Pedro, então, ele se levanta, põe-se de pé, com os 11 discípulos, e começa a pregar aos judeus: homens judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E num só dia, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, né? Então, isso foi o cumprimento do dom profético, a profecia de Joel 2, né, se cumpriu. E nesse mesmo dia em que o Espírito Santo era derramado aqui de uma maneira especial, no dia de Pentecostes, Jesus estava sendo entronizado no céu, e o seu sacrifício estava sendo o quê? Reconhecido pelo Pai, e ele estava sendo entronizado. O derramamento do Espírito Santo era como que uma evidência da entronização de Cristo, era um sinal de que Cristo estava sendo recebido e aceito pelo Pai lá no céu. Em demonstração de que isso estava sendo feito, essa aprovação do sacrifício de Cristo, em concessão a isto, né, como uma consequência disto, o Espírito Santo foi derramado sobre os seus discípulos e sobre a sua igreja, né? Então, essa profecia se cumpre no dia de Pentecostes. E nós estamos vivendo agora os últimos dias da história desse mundo. Lá em Joel, fala também sobre os últimos dias, falando sobre os sinais nos céus que haveriam de acontecer, né? O sol se escureceria, a lua se tornaria negra, né? E nesse momento se daria então também novamente o derramamento do Espírito Santo para a terminação da obra da pregação do Evangelho. E isso também se dá lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando o sexto selo é aberto, alguns sinais acontecem. Um terremoto, um grande terremoto, que nós entendemos ser o terremoto que aconteceu em Lisboa no ano de 1755,
e depois o escurecimento do Sol, em 1780, e depois a queda das estrelas, os meteoros cadentes, que se deu em 1833, na região da a Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos. Então, as profecias estão se cumprindo. E para esse povo dos últimos dias, o povo remanescente de Deus, esse dom profético estaria presente. E a Ellen White, ao receber esse dom, está cumprindo a profecia, que diz que os jovens teriam o quê? Visões, né? Ela é uma profetisa genuína. E nós, como povo do Advento, adventistas do sétimo dia, o povo remanescente dos últimos dias, cremos no dom profético que Deus deu. E lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, tem uma cena em que João quer adorar a um anjo, e ele se lança aos pés para adorar esse anjo, e o anjo diz para ele: não faças tal, eu sou apenas o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então, o dom profético estaria presente na igreja. E lá em Apocalipse 12, verso 17, também diz assim: o dragão irou-se contra a mulher, o dragão Satanás, a mulher a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. A quem? Quem é o remanescente? Vem então as características do remanescente: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Eu quero fazer um parênteses aqui, para dizer que uma vez eu vi um cantor famoso, não vou dizer o nome do cantor, por uma questão ética, e ele disse que ninguém guarda a lei de Deus. E as pessoas como que aplaudiam, né? E eu não vou dizer detalhes da narrativa, mas eu fiquei assim muito triste com aquela pregação, porque ao falar sobre isto, ele estava negando a existência do remanescente de Deus, e colocando o remanescente como um conjunto, eu sou matemático, né? Um conjunto vazio, porque se ninguém guarda a lei de Deus, não existe remanescente. E a tríplice mensagem angélica está esvaziada, porque ela termina com a descrição do remanescente: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Quando nós dizemos que guardamos os mandamentos, não significa que nós somos perfeitos, não significa que nós sejamos pecadores. Nós não temos a impecabilidade, somos pecadores, mas guardamos a lei como? Se nós pecamos. Quando eu peco, eu me arrependo, eu não tenho prazer no pecado, e eu peço perdão a Deus, e Deus me perdoa. Então, mesmo sendo pecador, eu sou um guardador da lei de Deus. E Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em matemática você tem assim, um teorema é assim, tem uma hipótese e uma tese. A hipótese implica a tese. Isso é um teorema. P implica que, uma sentença P implica uma tese que. E existe um outro teorema equivalente a esse. Quando você nega a tese, você nega a hipótese. Então, seria esse teorema equivalente por negação. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, você não me ama. Então, não guardar os mandamentos de Deus implica em não amar a Jesus Cristo. E eu preguei depois na igreja e perguntei: alguém ama Jesus Cristo aqui? As pessoas levantaram as mãos. Então, se vocês amam a Jesus, Jesus disse: se você me ama, você guarda. Como uma consequência natural, você guarda os mandamentos, os meus mandamentos, né? Não há como você amar a Deus, amar a Jesus e não guardar os mandamentos. Repito, isso não significa que você nunca peque. Qual a sua diferença do ímpio? O ímpio peca e você peca também, mas o ímpio peca assim: eu peco, e daí? Não estou nem aí para Deus, para mim Deus não existe, estou me lixando para Deus. O justo, quando peca, ele dobra os joelhos, ele chora e ele pede perdão a Deus. Ele não tem prazer em pecar, e Deus concede o perdão. E esse justo que faz dessa maneira, procede, recebe a graça de Deus, o perdão e a misericórdia de Deus. É diferente. Então, quando alguém perguntar para você se você guarda a lei, diga que você é guardador da lei de Deus, sim. Embora você seja um pecador, você é temente a Deus,
e você guarda Deus com o seu coração, com a sua alma, embora você não seja perfeito. E existe um corinho que o Wilson deve conhecer bem, que diz assim: Deus completa o incompleto que há em mim, né? Deus completa meu desejo de ser bom, Deus completa meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Lindo esse corinho, né? Lindo. Então você não precisa temer e ficar constrangido. Eu sou um pecador, eu não guardo. Você é um guardador da lei de Deus, sim. Você faz parte do remanescente de Deus. Você é o povo de Deus para os últimos dias. Você faz parte de um povo muito especial. Se orgulhe disso, não com prepotência, mas como um privilégio que Deus nos dá de fazermos parte do povo de Deus nesses últimos dias. Nós estamos terminando a nossa mensagem. E lá em Crônicas, Josafá disse assim, com relação ao dom profético. O povo estava reunido. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá, o rei, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança e prosperidade advém quando? Quando acontecem a segurança e a prosperidade? Quando cremos no nosso Senhor e nos seus profetas. Não é uma crença nominal, é uma crença real, em que você se apropria dos escritos e coloca em prática na sua vida. Aí faz a diferença na sua vida. A sua vida muda, ganha sentido e significado. Eu quero que Jesus volte logo. No dia 22 de fevereiro, nós tivemos um infortúnio de ter um acidente no sábado de manhã, depois do almoço, um acidente que ceifou, tirou a vida da nossa netinha Laura. Era uma menina extraordinária. Vocês não conheceram Laura. Laura era muito carinhosa, inteligente, gostava de cantar na igreja, cantou naquela manhã na igreja: o Senhor é o meu pastor, ainda que venham trevas e morte, não temerei mal algum. Ela cantou isso de manhã. E algumas horas depois ela estava praticamente morta, né? E eu quero ver Laurinha de novo, né? Eu quero estar pronto para me encontrar com Jesus, como disse Evelyn no primeiro hino que você cantou, né? Que bom que esse mundo não é o nosso lar, estamos aqui de passagem. E há um compositor chamado Wendel Matos, ele já morreu de câncer. Ele escreveu antes de morrer essa música muito linda. Eu quero abraçar o meu Jesus, tocar as marcas, as feridas das suas mãos. E eu queria chamar a Evelyn para cantar nesta noite para nós. Se você quer ver Jesus também, quando a Evelyn acabar de cantar, não precisa levantar antes, não. Quando ela acabar de cantar, ponha-se de pé, para que nós oremos juntos e terminemos o culto desta noite. Tá bom, Evelyn? Que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado pela sua voz e pela maneira como você louva a Deus, né? Quantos anos você tem? 19. Que coisa linda, né? Você está na flor da idade, na melhor da idade, né? Que é a idade da juventude, e você poder cantar e louvar a Deus, né, da sua fé, é algo extraordinário. Que Deus te abençoe mais uma vez. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar. Um novo e lindo lar.
jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou, eterno amor que me salvou. Ficamos de pé para orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, enviando o teu Filho amado para morrer pelos nossos pecados e para nos conceder o direito à vida eterna. Um dia queremos ter o privilégio de abraçá-lo, abraçar o teu Filho amado e agradecer pessoalmente ao seu sacrifício feito em nosso favor, tocar nas suas marcas, nas suas feridas e beijá-lo, abraçá-lo, adorá-lo. E também ter o privilégio de rever aqueles queridos que se foram, amigos, parentes e pessoas íntimas que perdemos aqui nessa jornada desta terra, nas tribulações desta vida. Pai, abençoa esta igreja, abençoe aqueles que estão presentes aqui nesta noite, abençoa também aqueles que não puderam vir, quer por motivos ou por sem motivos, não importa, Senhor, mas que tua misericórdia também toque o coração deles, para que haja um despertamento, eles tenham o desejo de te adorar também e renovar a comunhão e o vínculo contigo, Senhor. E dá-nos uma semana feliz, uma semana abençoada. Que Deus Espírito Santo
nos acompanhe e nos unja nesta noite, nos preparando para uma nova jornada, para uma nova semana. Toma-nos em tuas mãos. Obrigado por tudo, pelo teu amor e pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela Evelyn que cantou para a gente nesta noite. Obrigado pela família do Ismael que cantou para nós nesta noite, pelo Wilson, pelas mãos do Wilson, a pessoa que está lá no som, como contra-regra, os diáconos e todos os membros que aqui estamos nesta noite, que sejamos alcançados pela tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e a tua bênção. Nós te agradecemos tudo isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Que bom que você veio para a igreja esta noite. O Espírito de Deus trabalha conosco todos os dias, em todos os lugares, a cada momento. Mas quando nós estamos na casa de Deus, é um lugar propício, né, para nós ouvirmos a sua voz. Hoje nós agradecemos para o professor Joel pela mensagem. Hoje nós relembramos verdades e certamente o Espírito Santo falou, tocou em nosso coração. Eu quero convidar todos para que quarta-feira retorne a este lugar para juntos adorarmos nosso Deus.